IDEB. E eu vou começar falando, então, sobre o que é o IDEB. O IDEB é um índice, né, que está diretamente relacionado à qualidade de ensino no Brasil. E por que só se fala no Brasil? Porque o IDEB é exclusivo do Brasil, é diferente do PISA, por exemplo, que é uma avaliação internacional. Então, ele serve somente aqui para as escolas do Brasil. Ele foi criado em 2007, aí tem uma longa caminhada, né? E nessa última edição, ele deveria envolver, sabe quanto, gente? 47 milhões de estudantes. Um grande desafio, né? Fazer uma avaliação que envolva tantos estudantes. E por falar nisso, né? Falar um pouquinho aqui da diferença da Prova Brasil. Porque antes se falava muito sobre a Prova Brasil, de repente parece que sumiu. Sumiu. Por que que sumiu? Porque hoje se dá preferência ao uso do termo SAEB, porque o SAEB ele é mais amplo do que a prova que os estudantes fazem. Ele tem ali questionário para professores, para gestores, então ele não é somente uma prova, mas um sistema avaliativo que vai envolver outras questões que estão relacionadas à qualidade de ensino do Brasil, tá? Então, essa é uma diferença bem importante. Então, aqui a gente vai falar do termo SAEB, só para você também se localizar. O IDEB, ele é calculado a cada 2 anos. E o IDEB que a gente vai analisar aqui, e que recentemente foi divulgado, é o IDEB 2023. Por quê? Porque ele foi aplicado em 2023. Os resultados preliminares em abril e os resultados definitivos em agosto. Então, é sobre esse que nós estamos tratando. O IDEB é calculado de 2 em 2 anos, então temos o IDEB 2023, tivemos o IDEB 2021 e o IDEB 2019 para falar das últimas 3 edições. Porém, gente, vamos prestar atenção aqui. O IDEB 2021 refletiu qual período? Vamos lembrar? É o IDEB pandêmico, né? Conhecido IDEB pandêmico. Então, para a gente ter uma avaliação um pouquinho mais justa, o IDEB 2023 frequentemente é comparado com o IDEB 2019, que é o dado pré-pandêmico, tá? Então, essa também é uma informação importante para você entender a nossa discussão. E como é que o IDEB é calculado? Leva em consideração principalmente dois fatores: o SAEB, que, como já falei, é uma avaliação ampla, e o índice de aprovação que eles retiram ali do censo escolar, tá? Então, eles pegam a média das avaliações, todas elas, não só dos estudantes, com o índice de aprovação para calcular o IDEB. Mas não é uma média simples, é multiplicado, tá? Então, vamos dizer assim, que a escola tirou a escola tirou 6 e tem índice de aprovação de 90%, vai multiplicar 0,09, né? Simbolizando ali os 90%. Isso quer dizer que o índice de aprovação ele regula, porém ele não aumenta a nota, o índice do IDEB, né? Então, vamos ficar atentos a isso, porque às vezes também faz um pouco de confusão ali, né? Eu já vi até análises que fazem essa confusão. Não, porque a aprovação, não, a aprovação, ela sim vai influenciar, mas ela não aumenta o IDEB, tá? Então, é importante esse detalhamento. Aí a gente tem que envolve a educação básica, é desde a educação infantil até o ensino médio. E a educação infantil faz parte do IDEB? Fez parte em 2021, projeto piloto, não foi repetido no último IDEB. É isso mesmo, né, Vitória? Pois é, acho que você levanta questões muito importantes quando falamos de IDEB e SAEB. Primeiro de tudo, eu gostaria de lembrar um pouco quanto do cenário de implementação dessas políticas, governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Paulo Renato, Maria Helena Guimarães, que continua sendo uma figura de referência quando a gente fala em avaliações nacionais. Eu gostaria de lembrar que, naquele momento, havia um ceticismo generalizado, particularmente no mundo acadêmico, de que nós, de fato, implementaríamos uma política dessa envergadura. Primeiro, pelo desafio operacional. Como a Milena falou, nós estamos falando de uma escala e de uma logística. Vocês imaginem o que significa implementar uma prova dentro de um calendário, nas condições objetivas que temos nesse Brasil super complexo.
E segundo, havia muita resistência e críticas dizendo que esses sistemas serviriam apenas para supostamente enaltecer políticas públicas governamentais e não seriam exatamente indicadores para a construção de políticas públicas. A bem da verdade, embora evidentemente que seja muito correto fazer uma série de ressalvas e de considerações sobre as limitações que esses indicadores apresentam, eles são indicadores da maior importância e relevância para a implementação de políticas que, de fato, pensem em promover a redução dessa gigantesca desigualdade educacional que o Brasil apresenta. Então, é nesse sentido que nós precisamos analisar esses dados, particularmente quando nós falamos de SAEB, exatamente porque, neste caso, nós estamos falando de desempenho acadêmico, né? Falando em curvas de aprendizado. É, e nesse sentido, penso que é muito importante considerar que esses resultados de 2023 já revelam o primeiro movimento na direção de implementar provas que considerem a matriz BNCC, que é uma matriz orientada pelo desenvolvimento de habilidades de conhecimento e, portanto, de natureza dessas aprendizagens distinta da matriz original do IDEB, do SAEB, que foi uma matriz construída com todo cuidado, exatamente porque se sabia que o ponto de partida era muito frágil, né? Quer dizer, os nossos indicadores lá iniciais eram na faixa de 3, 3,5, ambicionando, num longo período, chegar a 6. E aí, o que nós temos nessa análise de longo prazo? O único segmento que alcançou de verdade essa progressão como esperada, porque o IDEB ele tem metas é, regionais, locais, exatamente para considerar essas especificidades, porque, evidentemente, que uma rede do tamanho do estado de São Paulo, por exemplo, desfruta de condições de implementação que são muito distintas de estados como o Acre, como Rondônia. No entanto, as métricas levam em consideração essas realidades. A propósito disso, acho que é um ponto importante quando a Milena fala a respeito da abrangência, levar em consideração que, embora a cobertura seja censitária, ou seja, ela tem um interesse de aferir o desempenho do maior conjunto possível de alunos e de escolas, pequenas escolas, comunidades quilombolas, escolas indígenas cujas crianças não são fluentes em língua portuguesa, por exemplo, não respondem a esse exame propriamente. Então, qualquer análise, quando estamos falando de SAEB, requer muito cuidado para a gente não ser leviano e nem olhar só o lado ensolarado da calçada, nem só o lado sombrio da educação brasileira. Verdade, Vitória. E importante também destacar que as escolas particulares, a rede particular, ela participa sob convite, né, da prova do SAEB. Então, assim, não, a gente tem dados que não representam nem de longe a realidade desse segmento, né? Outra questão importante é que quando você vai analisar os resultados, você vai ver que eles estão agrupados. Quando é que essa avaliação é aplicada? Então, a gente tem ali o destaque para o segundo ano do ensino fundamental, o quinto ano, então, o início ali da trajetória escolar do aluno, a finalização dos anos iniciais, a finalização dos anos finais, o nono ano, e, finalmente, ali o terceiro ano do ensino médio, que tem uma prova própria, não é o Enem. O Enem hoje não serve para balizar qualidade de ensino no Brasil, apesar de ser largamente divulgado dessa forma, né? Então, o Enem hoje, ele pode
e participa de políticas públicas, mas ele não entra no índice do IDEB, certo? Muito bem, então já falamos do SAEB como parte do IDEB. Tem mais algum complemento, professora? Não, eu penso que o Henrique poderia entrar nessa roda, né? Porque já viram duas mulheres falando, não é uma coisa simples. Mas eu penso que o Henrique poderia trazer aqui algumas considerações a respeito dos resultados. Afinal, Henrique, o que você pontua para a gente? Bom, vamos lá, né? Primeiro que sim, gente, a gente podia fazer muitos programas, muitos IEA Convida a respeito de análises possíveis, né? E muitos, assim, realmente seriam dezenas. Porque, assim, a gente pode olhar para os números, né? Olhar só para o que o resultado mostrou, a gente pode buscar porquê desses números, buscar políticas públicas que, né, como que se modificam esses números, né? Mas acho que a primeira coisa, assim, que eu vou levantar assim, quando começou, né, começaram as primeiras provas, as primeiras avaliações, se a gente voltar lá para 2007, tá, as escolas, assim, o ensino de uma maneira geral, ele ficava numa média 3 quase 4, tá? Então, como você falou, né, Vitória, não vai pular de 3 quase 4 para 9,5. Não tem como, não existe essa mágica, né? Se isso acontecer, a gente já desconfia de tudo que é tipo de Exato, fraude, né? exato, Então, exato. não é o caso. Então, mas se a gente pegar um gráfico, né, se a gente for colocar essas notas todas num gráfico, a gente vê um crescimento, né? Em alguns setores mais devagar, alguns setores eles não crescem tanto, mas a gente vê um crescimento. Tem que fazer um parênteses para 2020, tem que fazer um parênteses para 2021, né? A extensão da pandemia, ela é ainda um objeto de discussão, ela ainda é muito Vai problemática. demorar, né? Então imagine assim, quem está com 10 anos agora, né, tinha 6 anos, então estava entrando Exato, nos anos exato, iniciais, exato. mas quem está com 16 agora tinha 12, é uma outra fase, quer dizer, para você ressignificar a escola para essa criança que passou a ter aula por computador, por live. Então, esse período ali de 20 e 21, né, ele é muito delicado em termos de educação. E provavelmente a gente vai levar algum tempo ainda para conseguir mensurar como é que isso impactou, né, definitivamente, vamos dizer assim, né. O ponto aqui, daí, justamente por isso, eu trouxe alguns dados que comparam o IDEB agora, de 2023, com o de 19, né, assim, acho que por uma questão até mais de justiça, vamos Exato. dizer, né, Honestidade honestidade, intelectual, né, né? exato. Quem fez a prova em 2023 tinha um contexto já escolar muito mais parecido com 2019 do que imaginar isso em 2020, né, ou em Diga-se de 21. passagem que o número de participantes também nesse IDEB pandêmico foi muito abaixo, né? Sim, Então, sim, sim. E também como era de se esperar, é, justamente por toda a dificuldade estrutural, né, de você fazer uma prova desse tamanho. Então, assim, em 2019, por exemplo, se a gente pegar a nota ali dos anos iniciais, e assim, só vou fazer uma pontuação breve, né? Anos iniciais vai ali dos 6 anos, mais ou menos, dos 6 aninhos, primeira série, né? Até os 10, que é o quinto ano, mais ou menos, né? E tem alguma variação ali, mas seria isso. Os anos finais ali, a segunda parte do ensino fundamental, que são os anos finais, vai ali dos 11 anos, o sexto ano, até os 14, que é o nono ano, e aí o ensino médio começa aos 15, primeira série, né? Até os 17 ali, que é a terceira série, que é a saída deles. Em 2019, os anos iniciais tiveram nota 5,7, tá? Essa nota em 2023, ela subiu para 6, né? E foi o único setor, né, como você disse, né, foi a única parte desse ensino que atingiu a meta. Então teve um crescimento, né, conseguiu crescer e atingiu o que se esperava, né? Em Henrique, termos de Brasil, né? Acho que é isso. De importante, em Brasil. termos de Brasil. Eu só quero fazer um comentário que as metas elas foram estabelecidas de 2007 a 2021. Então, quando a gente fala do IDEB 2023, atingiu a meta de 2021. Por que que a gente está usando sempre essa referência? Porque não existiu meta para 2023. Então, agora, né, tá, nesse momento está ocorrendo uma comissão para determinar novas metas para o próximo período, né? Então, esse da mesma maneira, né? A gente tem aí alguns desafios, como por exemplo o Plano Nacional, que também foi Exato, postergado exato. justamente porque nós não tínhamos um novo documento, tá? Então, a mesma coisa aconteceu aqui com as metas do IDEB. Isso. Desculpa, Não, Henrique. imagina. Os anos finais, né, então do sexto ao nono ano, em 2019, a nota foi 4,6 e pulou nesse ano para 5.
Só que aí tem a questão da meta, que era 5,5, né? Então, ou seja, subiu, mas não atingiu, né? Subiu, mas não subiu tanto. E o ensino médio, que era 3,9, ficou em 4,3, né? E aí, se a gente for ver, vai a nota dos anos iniciais para os anos finais para o ensino médio, né? E aí, daqui a pouco a gente já aborda isso rapidamente, assim. Em 2019, nós tínhamos dois municípios, tá, no Brasil inteiro que tinham nota acima de 9. Tá? Nesse 2023, isso pulou. Tá? Tivemos um bom pulo, assim. Inclusive, temos 21 escolas públicas que têm nota 10, né? Então, nota máxima, critério máximo, escolas, assim, que são consideradas, que estão, né, onde todo mundo devia estar, vamos dizer assim, né? Essas escolas, elas ficam no Ceará, em Alagoas e tem uma escola em Pernambuco, né? Então, as três na mesma região do Brasil, né? Algum complemento pela cara? Não, eu penso que é relevante a gente mencionar isso, e depois eu também quero trazer alguns dados eh, falando sobre escolas particulares, para mostrar que, de fato, nós estamos numa encrenca considerável, porque grandes redes de estados economicamente muito mais poderosos, em tese, Uhum, pelo menos, para promover políticas públicas eficazes para os seus estudantes, não o fazem. sim. E aí, só um último conjunto de dados aqui, antes de passar a palavra, né? Que é uma questão da, do número de estudantes que está na escola, né? Ou que chega na escola. Então, veja bem assim, 38,7 das crianças até 3 anos está na creche. Esse número é baixo, mas não é obrigatório, né? Crianças com menos de 4 anos não precisam estar matriculadas. Então, apesar de ser menos de 40%, não é uma coisa que chame atenção, né? Não é um problema a ser solucionado no sentido de, né, precisar incentivar isso. Aí, vamos ver que os números eles vão caindo de novo, né? Porque, ó, 92,9 das crianças de 4 a 5 anos frequentam a pré-escola. Então, 4 a 5 anos estão matriculados, bem matriculados, né? 92. 92, não, era 92,9, desculpa. Aí 92,2 dos pré-adolescentes ali com 12 anos concluíram os anos iniciais, ou seja, eles estão já nos anos finais. Então, 92,2. Isso é, né, tá alto. 12 anos, né? Então já É, vamos imaginar que eles já dão ali Um um respirinho. é, respirinho para quem chegou meio atrasado. exato. Aí, 82%, tá, dos jovens, né, adolescentes mesmo, de 16 anos, concluíram o ensino fundamental. Ou seja, de 16 anos, mesma coisa, tem um Mesma coisa, era respiro, de né? Eles 14, foi acabam para com 14, 16. mas aí de 92 já pula para 82, ou já cai para 82, né? Já é uma queda. E aí, no ensino médio, que tem a situação que é mais delicada, né? Que é onde está a nossa evasão maior, que daí tem 70% aí, de novo, o respiro, né? 70% das pessoas com 19 anos concluíram o ensino médio. E aí a taxa cai muito, né? Disso aqui, uma última análise, assim, muito rápida, né? Assim, primeiro, tem muitos anos que tem investimento nos anos iniciais, né? E isso, claro, quando você investe, dá resultado. Não tem como. Se o investimento é minimamente sério, se ele é bem aplicado, se ele é bem feito, você vai, não no mesmo ano, mas você vai ver um resultado disso, né? O ensino fundamental, os anos finais ali do sexto ou nono ano, ele sempre fica num limbo, ele fica num vácuo. Porque é uma preocupação muito grande com as criancinhas, com os pequenos, como é que vamos alfabetizar, como é que vamos acolher. E aí tem uma preocupação com o ensino médio, né? Então vamos formar cidadãos, vamos formar para o mercado de trabalho, como que vamos jogar essas pessoas no mundo, eles vão para curso técnico, eles vão para faculdade. E aí o ensino fundamental, os anos finais ficam num lugar que, né, o que que você No faz mesmo com lugar. o que que você faz com o É o irmão do pré-adolescente, meio. com o começo da adolescência, exatamente, né? É esse irmão do meio que fica um tanto assim, né, meio perdido. Então, o investimento nesse setor, nesse segmento, ele é muito delicado, ele é muito difícil de fazer mesmo. Enfim, isso dando um panorama bem geral. É muito interessante isso que você trouxe, Henrique, porque a questão da evasão, ela entra na conta da reprovação para o cálculo do IDEB. E esse é um dos motivos dos baixos resultados ali no ensino médio, porque não são só os alunos que reprovam, né, mas aqueles que abandonam as escolas também entram, nesse cálculo. E aí a gente também tem uma outra situação, principalmente no ensino fundamental, anos finais do ensino médio, que são esse enorme contingente de alunos que estão no ensino noturno ou na educação de jovens e adultos e que também a gente não tem muita clareza da colocação
deles e da visibilidade desses alunos nas políticas públicas, em especial, né? E também na melhoria da qualidade do ensino do país. Então, são vários desafios que a gente vê aqui, já que que o Henrique coloca, tanto em termos de evasão, a questão do Brasil, realmente, né, do tamanho do Brasil, do tamanho do desafio que é a educação no Brasil e da abrangência do IDEB. Então, veja que é da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, as métricas, elas já prevêem um pouco dessa defasagem, né? Tanto pela reprovação, a evasão que a gente comentou, mas também pela redução de domínio. Então, a gente vê, né? As metas do IDEB do ensino médio sempre menores, mas um dos motivos é justamente o fato de que os alunos carregam as suas dificuldades. O aluno que começa lá no fundamental tem uma grande tendência de carregar essas dificuldades, essas lacunas até o fim do ensino médio e muitas vezes essa questão aí que está relacionada à quantidade de alunos que evadem no ensino médio. Então, se a gente analisar o índice de reprovação, de abandono, a gente tem um pico gigantesco no primeiro ano do ensino médio. Então, ali tem um gargalo enorme na educação brasileira. A pressão por ingresso no mercado de trabalho. Eu gostaria de fazer uma costura aí, vários pontos trazidos tanto pelo Henrique quanto pela Milena. Eh, Primeiro, lembrar uma coisa que já comentei na minha primeira fala. Nós estamos falando de dados agregados de Brasil, portanto, estamos falando de realidades extremamente complexas. Então, analisar o resultado do Ceará, analisar o resultado de São Paulo, é preciso ir devagar com andor, porque a hora que a gente desagrega e vai olhando isso em outras escalas, a gente começa a entender o quão complexo é isso. Por quê? E há estudos sensacionais para quem tiver interesse e vontade mesmo, porque é trabalhoso, é uma bibliografia densa, muitas vezes, de estudos muito quantitativos, com dados estatísticos que não são triviais para nós, na maior parte dos nossos casos como professores, mas é importante a gente perceber as camadas, né? Então, esses questionários que a Milena diz que produzem lá o Índice Nacional Socioeconômico vão mostrando as clivagens. Então, famílias, o que acontece com uma escola cuja maioria dos alunos é integrante de famílias atendidas pelo Bolsa Família, ou que estão no CAD único, portanto, situação econômica de grande vulnerabilidade. Quando você vai decupando esses dados, você vai percebendo como essas marcas de desigualdade são muito consistentes. Depois, o recorte por sexo, as meninas vão performando muito bem, mas chegam no ensino médio, há uma quebra, mas aí em decorrência do quê? Da saída dessas meninas que muitas vezes são obrigadas a cuidar dos irmãos mais novos e, portanto, começam a ter um desempenho escolar sacrificado. O corte por cor é gritante, os números, quando comparados, e esses questionários do SAEB são muito interessantes, porque eles permitem essa identificação desses diversos cortes demográficos. As questões raciais, evidentemente, também estão ali presentes. Então, eu costumo dizer que olhar esses indicadores, precisamos olhar o gato, o todo, e olhar o peixe, né? Desmembrando isso e analisando com cuidado. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos que me parecem muito, muito sérios quando a gente está falando de indicador de qualidade da educação brasileira. Vocês sabem que esse resultado, essa avaliação das provas, leva em consideração uma matriz que vai estabelecendo níveis
de desempenho e, portanto, Os níveis de proficiência. intervalos de proficiência dos estudantes. Então, quando a gente analisa e vai extraindo dos dados gerais por nível de desempenho, nós temos apenas 4 estados cujas redes privadas conseguem chegar ao nível 6. De novo, o que a Milena diz. Evidentemente que se nós analisarmos o resultado individual de grandes escolas, que sabemos todos nós nomear quais são, vamos saber, vamos identificar que elas performam muito bem. Mas quando a gente analisa o resultado da rede privada brasileira, nós temos 4 estados que performam no nível 6, que está muito, mas muito longe de dizer que são alunos que têm autonomia de aprendizagem, que estão no nível de leitura de proficiência elevado e, portanto, eu estou falando isso de anos finais, acho que também é bem importante salientar isso. Então, alunos de 9º ano, portanto, alunos que estão muito, muito distantes de terem a qualificação para cursar o ensino médio que estamos implementando agora, baseado nessa matriz de BNCC, com níveis de habilidades e de proficiências muito desafiadoras e muito diferentes da educação tradicional. Então, temos Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando a gente vai para o nível 5 de desempenho, aumenta o número de estados que têm redes privadas com esse resultado, mas aí o que chama a atenção é que continuam exclusivamente escolas privadas. A gente não tem redes públicas estaduais nesse nível de desempenho. Quando desdobramos isso em municípios, evidentemente as coisas começam a se diferenciar muito mais. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Primeiro, nós precisamos acabar com essa visão simplista e que muitas vezes é ingênua e danosa mesmo, de que basta frequentar a escola privada para que o aluno tenha a aprendizagem de qualidade que ele merece, que ele, como um cidadão brasileiro, deve ter. Que é Não direito, né? direito. É um direito. Não é verdade. Nós não temos essa realidade. Volto a dizer, nós não podemos tomar escolas de excelência, que volto a dizer, sabemos nomeá-las muito bem como representantes do segmento de escola privada. Acho que isso é bem importante. E aí, o outro lado, que o Henrique já pontuou, quando nós analisamos determinadas redes públicas, cujo investimento, cujo trabalho de formação dos professores, um trabalho pedagógico consistente e, sobretudo, um trabalho com os diretores, e eu penso que esse é um ponto fundamental. Não existe orquestra, por mais competentes que sejam os músculos, os músicos, ó, os músicos, por mais brilhantes que eles sejam, não havendo um maestro, nenhuma orquestra toca. Nenhuma escola minimamente organizada, sem um diretor, vai realmente desenvolver o trabalho necessário reunindo esses esforços dos seus professores na direção necessária. Nós precisamos ter claro esses aspectos e, sobretudo, nos anos finais. Enquanto nós tivermos esses resultados medíocres nos anos finais, vale dizer, 9º ano, muitos dos meninos com idade muito além do que seria esperado de 14 anos, eles não conseguirão performar como necessário, como esperado no ensino médio, seja no profissionalizante, seja nesse propedêutico. Nós precisamos jogar luz sobre a realidade dos anos finais da educação brasileira, como o Henrique já salientou.
esse é hoje, na minha avaliação, o nosso tendão de Aquiles mais preocupante. Sem dúvida. E falando sobre os desafios de cada nível, né, quero chamar o Henrique, então, para trazer um pouquinho esse olhar dos anos iniciais, depois Vitória complementa ali, retomando essa questão dos anos finais. Mas antes disso, eu só vou fazer um adendo, Claro. né? Quando a gente fala de diretor, então assim, você precisa de um diretor que consiga levar essa escola, consiga dirigir essa escola, mas a gente sabe que na prática eles não deveriam se preocupar com muitas questões que eles se preocupam, né? Sim, Então, como que a gente pensa um Brasil, como que a gente pensa uma educação, né? Que o diretor seja efetivamente diretor da escola e não, assim, uma pessoa que tenha que lidar com uma quantidade enorme de problemas extremamente complexos de todas as ordens, né? E aí a última coisa que ele faz é função pedagógica. exato. Porque ele tá preservando a escola em muitos aspectos, ele Não, está trabalhando com sem pai e dúvida. mãe, com É. inúmeras ausências de recurso, de pessoas, Manutenção. manutenção, né? Então, muitas vezes, o diretor, mesmo que muito bem intencionado, né, ele não tem a estrutura que ele deveria ter, uma estrutura mínima para ele poder fazer essa escola, né, de fato, assim, funcionar, vamos dizer, né? E assim, mesmo assim, muita escola funciona muito bem, vamos dizer assim, na raça, né, gente? Sim, sim. Aí, só para dar um dado, que quando a gente está falando de complexidade desse IDEB, só os anos iniciais, tá? Nós temos 103.800 escolas, 103 mil escolas, É pensa no muita Brasil escola. inteiro, que é muita coisa. E nós temos 14 milhões e 400 mil alunos. 14, só ali dos 6 aos 10, tá? Então, imagina você conseguir, assim, não só avaliar tudo isso, mas a, a estrutura que você precisa criar só para esse setor. Só assim, vamos pegar só 14 milhões e 400 mil alunos. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo, assim. E esse setor que tem tanta gente foi o que mais cresceu em termos de resultados ali, né? Pelo menos no quantitativo. Um ponto aqui que eu queria trazer também, né, para encontrar o que você disse, é 80% da educação brasileira está no público, né? Isso é bastante relevante, tá? Porque às vezes é isso, a gente olha uma escola de referência, a gente olha uma escola, né, que é bilíngue, trilingue, Sim. Ou que até faz uma compara, referência. né, uma equivalência, mas no ensino particular, mas no ensino público. Não, É, mas exato, a diferença ela é monstruosa, é né? monstruoso. É 80 para 20. Isso arredondando, né? Se for assim bem na minúcia, 81, alguma coisa para 19 alguma coisa. Então, a proporção, né, quando você fala, mas investimento, sim, né? Quando a gente fala de educação brasileira, a gente tem que falar da educação que é pública, né? Não da educação particular. Não que ela não seja importante, não que ela não tenha relevância, não é isso, né? Mas não tem como comparar, sabe? Se fosse meio a meio, se fosse próximo, mas não é, tá muito longe disso. E aí, nesse ponto, né, até o estado que tem a maior participação da escola privada, né, ou das redes privadas no IDEB é o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro tem lá 31 e uns quebrados, né? E a que menos tem é o Acre. Né? No Acre, 5% ali mais ou menos das escolas correspondem à rede pública. Então, à rede privada, desculpa. Então, a disparidade, né, o 70-30, o 95-5, a gente realmente tem que falar de escola que é pública. A gente pensa em formação de alunos, né, formação de professor, a gente tem que pensar no público que é o que vai atender de longe o Brasilzão mesmo, né? Então, assim, alguns dados aqui, bem rapidamente também, para não tomar tempo de fala, né? Não, Se a tem gente seu pensa. tema Tá ainda. tranquilo? Então, tranquilo. A gente pensar na língua portuguesa, né? Pensar em língua portuguesa e matemática aqui. Nós temos, em geral, também uma curva que ascende, né? Uma curva que vem desde o comecinho, que ela vai, né, sempre para cima, sempre dando um indício que a coisa, né, estava melhorando. Temos uma quebra ali, tanto em português quanto em matemática, em 2020. De novo, né, o efeito da pandemia aqui, ele é muito sentido, né, a média cai bastante, né, em 21 no caso, né, mas isso é uma coisa que acho que já é ponto dado, que, né, Pacificar. ponto pacífico, é exato, não temos como discutir com isso. Porém, o resultado de 2023, ele aproximou um tanto com 2019. Mas quando a gente vai pegar lá o resultado final, o que que significa o que que essas crianças estão, né? Então, elas atingiram a nota 6, mas aonde que elas estão no português e na matemática, tá? Elas estão no nível que a gente considera nível 4 de 10.
Tá? Então, veja bem, o 10 seria a excelência, seria o ideal, seria o mundo que a gente quer chegar um dia, né? Então, haja política pública para a Na gente verdade, caminhar. é importante que a gente entenda que o nível 10 não é para gênios. Exato. Exato, né? O nível 10 é o que se espera de todos os alunos que terminariam aquele ciclo a contento, né? Exatamente, né? Então, assim, está no 4, que é menos da metade ainda, né? O que já indica pra gente que o caminho continua, assim, né? Bastante tortuoso, bastante árduo, né? E tem muita coisa para fazer ainda. Para exemplificar, né? Tá, mas o que que significa dizer que o aluno é nível 4, né? O que que significa dizer que é esse nível 4, tá? Então, assim, em matemática, tá? Pegando só matemática lá, as crianças do quinto ano que fizeram ali, eles sabem fazer multiplicações, com números que a gente chama de naturais, né? Os números que são positivos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa multiplicação eles dão conta, então funciona bem, né? Eles sabem fazer divisão, divisão com números que não são com vírgula, nada, então isso tá ok também. E eles têm algum reconhecimento de tabelas, eles conseguem reconhecer essa forma de comunicação, né? Esse é o nível 4, tá? Em língua portuguesa, né, que seria um nível 4? Você tem uma receita, que é um tipo de texto ali, né, informativo, faça assim, que ele te dá o passo a passo. Então, a receita eles conseguem entender, por exemplo, né, você dá-lhe uma receita, o aluno fala, ok, compreendi Isso o é que eu uma preciso receita. fazer. Isso é uma receita, né? Vamos fazer um bolo aqui. Mas, se você trabalha com uma linguagem que daí já não é tão exata, vamos dizer assim, né? Se você trabalha com uma tirinha, se você trabalha com uma reportagem, aí a dificuldade de interpretação ela já aparece de uma forma muito mais clara, muito mais profunda, tá? Porque aí entram várias linguagens que não são, né, diretas. Às vezes você lida com uma ironia, às vezes Isso. você vai cruzar o desenho com a fala, e aí, quando dá esse pulo de complexidade, aí os nossos alunos, de uma maneira geral, já esbarram, já tem muito mais dificuldade de entender, né? Na matemática, tem uma dificuldade ali quando começa a entrar formas geométricas, já começa a ficar complicado, calcular área, né? Então eles ficam nessa divisão e multiplicação mais simples, digamos assim, mas também não avança muito, né? Então, só para exemplificar o que que seria esse nível 4, que é o nosso melhor nível, vamos dizer assim, né? Que é a melhor nota que nós conseguimos atingir. E acho que isso aqui, só para fechar a minha fala aqui, né? Quando a gente fala em políticas públicas voltadas para a educação, é entender que houve uma melhora, que temos um crescimento, mas isso aqui ainda está longe do que a gente precisa como país, como formação, né? Se você pensar que daqui a pouco essa criança está com 10 anos, daqui a pouco ela está com 13, daqui a pouco ela está com 17, né? Então, precisa não só ser contínuo, ele precisa chegar no ensino fundamental nos anos finais, no ensino médio, né, com essa base, mas a base também precisa melhorar. Não adianta dizer assim, aqui tá bom e vamos investir só no outro, né? Exato. Então a base É o precisa efeito melhorar, dominó, né? exato, né, pra gente fazer um efeito, né, para isso subir. Hum. Então tem trabalho e tem discussão pela frente também, né? Começa lá na educação infantil. Mas eu queria, Milena, se puder engatar com isso que o Henrique acabou de mencionar, lembrar que esse recorte que a gente está fazendo aqui a respeito da melhoria dos indicadores educacionais brasileiros conversam com outro indicador que também deve ser motivo de preocupação da sociedade brasileira como um todo, mas nós, educadores, mais ainda, que é o fim da chamada do bônus demográfico. Ou seja, a partir de agora, a nossa base social, né, as primeiras faixas etárias serão necessariamente menores e significativamente menores, porque essa curva vem sendo acelerada, do que os níveis posteriores. Ou simplificando, o Brasil está se tornando um país envelhecido antes de se tornar um país desenvolvido e minimamente rico, ou seja, uma riqueza distribuída minimamente, de maneira que seja possível financiar essa massa de idosos crescentes que vamos ter daqui para frente. Se nós não investirmos em formação de base para que os nossos alunos possam ir para além de simples identificação de informação explícita em texto, gente,
É isso. O SAEB denuncia que uma quantidade gigante de estudantes terminam o 9º ano sem ser capaz de fazer inferência. E aí, meus amigos, embora o exame seja língua portuguesa e matemática, e a gente possa dizer, não, a minha área eu não tenho nada a ver com isso, tem sim, tem tudo a ver. Competência leitora é medida em linguagem, mas os impactos se dão em todas as outras disciplinas, porque um aluno que não faz inferência, ele não vai conseguir chegar ao entendimento da conclusão, professor, linda e maravilhosa, que você coloca lá no quadro. Apresentar uma bela iconografia para o menino é a mesma coisa que ver um quadro preto, porque ele não consegue fazer representar o que ele está vendo em uma interpretação, numa conexão. Então, nós precisamos entender que esse é um trabalho da sociedade, é um compromisso da sociedade, e que todos nós, professores, independentemente do componente com o qual trabalhamos, nós precisamos contribuir para a melhoria Verdade. dos alunos. Ou seja, o trabalho com compreensão leitora, o trabalho com leitura de gráfico, o trabalho de analisar dados estatísticos, é de todo mundo, de todos os componentes. E isso precisa começar, como diz a Milena, lá na base, lá nos anos iniciais, onde, diga-se de passagem, os esforços de formação dos professores têm sido mais intensos, nós conseguimos cobrir um desafio importante, que era a quantidade de professores com nível superior, formação superior, isso a gente conseguiu, avanços significativos, mas nós precisamos de programas que invistam nessa formação de professores, particularmente dos anos finais, aonde é preciso reconhecer ainda existem poderosos bastiões de resistência para o discurso pedagógico, para essas questões de aprendizagem. Os professores tendem a ser muito senhores das suas áreas de conhecimento, e devem ser mesmo, mas precisam entender que esse diálogo entre as áreas e o pedagógico é essencial, sem o que nós não construiremos estratégias pedagógicas, caminhos didáticos que possam fazer com que a gente saia desse fosso em que nós estamos. É verdade, Vitória. Então, são inúmeros aí os desafios, né, para o ensino fundamental. E agora eu vou passar rapidamente aqui pelo ensino médio, né? O ensino médio, gente, nós já falamos, né? A pior média está lá no ciclo final da educação básica, o ensino médio, vamos ver lá, tem 7,7 milhões de alunos, aqueles tantos que a gente falou, mas tem mais escolas que até o ensino fundamental, são quase 130 mil escolas. E aqui, um dado bem interessante é que a gente tem somente 12,8% desses alunos na rede particular. A maior parte dos alunos ainda estão na rede pública, refletindo aí, só que num nível maior até do que o ensino fundamental. E um dado que eu fiquei bastante chocada é que nós temos mais alunos no ensino noturno do que nas escolas particulares. As escolas particulares abrangem 986 mil alunos e o ensino noturno passa de 1 milhão de alunos. Então, para a gente entender o quanto a gente tem essa diversidade, quanto públicos imensos são mal atendidos, tanto em termos de qualidade de ensino, como também quando a gente analisa as políticas públicas. Muitas iniciativas já caminham, né, para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, porque já se entendeu que essa qualidade é um esforço multifatorial. Então, tem a formação de professores, tem a questão do estudante que precisa ali ser assistido nas suas necessidades básicas, né? Tem a questão da escola. Qual que é a motivação de um professor que vai trabalhar numa escola que não oferece o mínimo recurso para que ele desempenhe bem o seu papel? Então, são muitos fatores ali que vão influenciar a qualidade do ensino
E no caso do ensino médio, vale lembrar, gente, esse dado de 2023 não reflete a implantação do novo ensino médio, tá? Então, pode ser que a gente veja aqui tem uma surpresa nos próximos anos, porque a expectativa é que o próximo dado do IDEB já reflita. Então, aonde está esse aluno, né, do novo ensino médio? Ele está ou na terceira série esse ano ou na segunda série, dependendo ali do estado o de colégio, obrigatoriamente no segundo ano, né? Obrigatoriamente no segundo ano. Mas alguns já no terceiro, para as escolas que implantaram, até redes de ensino, né? Que implantaram antes. Então, nós precisamos ficar atentos também a esses dados com relação ao ensino médio. Temos visto também algumas iniciativas, quero destacar aqui a iniciativa, não sei se todos conhecem, Pé de Meia, né? Pé de Meia, aquela poupança que foi feita para os alunos da escola pública e que agora está sendo implementada. Então, veja, é uma política que está sendo implementada em 2024 e que vai refletir quando no IDEB? Não vai refletir no IDEB 2025. Não vai refletir no IDEB 2025. Então, a gente tem que entender que essas políticas elas precisam fazer parte de propostas do Estado e não ali do governo, que muda um governo, muda outro e muda a política e volta para um outro sistema. Isso tem causado grandes desgastes na educação brasileira, e essas políticas, a própria ideia com as metas, tentam unificar, mas a gente ainda vê que muitas questões retrocedem, né, em termos de política pública, de organização das escolas, de incentivo também aos professores, né? Então, são questões que a gente precisa considerar. Falando ainda do ensino médio, o Henrique trouxe ali o que os alunos do fundamental, né, anos iniciais, conseguiam ou não conseguiam na média brasileira, né? E aqui eu vou trazer para vocês um dado do ensino médio. Não sabem, isso, a métrica do ensino médio indica que os alunos não sabem calcular o reajuste de um valor após aplicar determinada porcentagem de aumento. Então, vejam o impacto disso na vida do cidadão. Eu não estou falando do aluno que vai prestar um vestibular, estou falando do cidadão que não vai saber calcular, por exemplo, juros ou taxa de um cartão de crédito, ou taxa de um banco, taxa de um aluguel, Aumento de um imposto. aumento de um imposto, qual que é o impacto. Então, veja que é um domínio básico para que ele exerça a cidadania. Também não identificam argumentos de contos, acham que são histórias verídicas, por exemplo, né? Confundem essa questão. Não entendem o principal sentido de uma notícia. Olha a gravidade disso. Então, mas do que trata essa notícia? Às vezes a gente vê lá uma notícia sobre dengue. Está falando o que sobre a dengue? Ah, está falando da vacina, da eficácia da vacina. Ah, não, está falando sobre. Não, não é isso que trata a notícia. A notícia está tratando um aspecto relevante da dengue para este momento que nós estamos vivendo. Então, essa identificação mais apurada está dizendo aqui que boa parte dos estudantes de ensino médio não conseguiram atingir. E aí a gente entende, por exemplo, réguas altíssimas no Enem, né? E aí a discrepância que a gente tem quando analisa o SAEB, em termos de domínio. Então, a ideia de que o Enem favorece grandemente a entrada da universidade não é real, porque este aluno não está preparado. Privado. Ele não está preparado para essa avaliação, que é uma avaliação difícil, né? Então, quem conhece a avaliação do Enem sabe que é uma avaliação pesada e que vai cobrar ali processos cognitivos, abstrações, relações, questões interdisciplinares muito acima do que a prova do SAEB. Então, é importante a gente entender que essas avaliações em larga escala elas cumprem um papel totalmente diferentes, né? Principalmente com relação ao ensino médio e à continuidade dos estudos. Então, boa parte dos estudantes não tem no ensino, na graduação, um caminho tão evidente, né?
tão claro ou facilitado pelo ensino que ele teve acesso, né? Apenas 82% dos jovens concluem o ensino fundamental e 70% com 19 anos concluir o ensino médio. Então, a gente também aqui tem uma distorção idade série importante, tá? Então, 19 anos concluindo o ensino médio não é a idade regular, né? Então, a gente tem ali esse ciclo para terminar aos 17 anos. Então, aqui já está aumentando 2 anos para considerar aquele aluno que eventualmente teve alguma reprovação no meio da sua trajetória. Bom, gente, estamos já caminhando para as nossas considerações finais. O Henrique falou muito bem aqui, dava para ficar bastante tempo. Eu agradeço a participação. Muita gente está elogiando o tema ali, né? O tema escolhido, um tema que vai render ainda muitas discussões. E, Vitória, se puder nos agraciar com as suas considerações Oh, finais. pois não, acho que queria salientar esse comentário da Milena sobre a necessidade de implementarmos políticas de Estado, não o Estado da unidade da federação, mas de Estado mesmo, não é? Inclusive nas unidades de federação, de tal modo que a gente não veja desmonte e nem secretário querendo inventar a roda, desmontando políticas bem-sucedidas que vinham mostrando essa evolução gradual e não haverá saltos, né? Qualquer salto é para se ver com desconfiança, porque pela escala que nós estamos falando, não dá para ser saltos ambiciosos, tudo vai ser degrau por degrau. Então, nós precisamos entender que políticas educacionais precisam ser contínuas, precisam ser consistentes e, independentemente do governo de plantão, elas precisam ser mantidas, inclusive essas políticas de avaliação. E me parece que isso já está bastante consolidado, o Brasil participa, além do SAEB, do IDEB, nós temos o PISA como uma avaliação já consolidada, no último governo, 2 novas avaliações, uma de matemática e outra de língua portuguesa, também internacionais, passaram a fazer parte do programa de avaliação, mostrando o compromisso do Ministério, a despeito de tudo que pode representar, inclusive para desgaste político, mas existe um interesse, existe um movimento aí no sentido de da gente progredir, da gente avançar. E aí, todos nós que trabalhamos com educação, todos nós que trabalhamos no mercado editorial, nós precisamos ter esse cuidado, essa atenção, esse zelo de lembrar quem é esse aluno que está utilizando esse material que escrevemos, que produzimos, que estão em sala de aula, né? Quem é essa menina, quem é esse garoto, enfim, quem é esse professor e com que realidade ele lida. Nós precisamos ser muito realistas, muito parcimoniosos, mas também muito efetivos no sentido de promover mudança. Mais do mesmo, a célebre fala do Einstein, né? De que insanidade é esperar de resultados diferentes fazendo o mesmo. Eu penso que os resultados que nós temos na educação brasileira mostram que nós precisamos de verdade de mudança. Eu recebi aqui um avisinho dizendo que nós tivemos um probleminha de áudio no começo, então eu gostaria de apresentar novamente aqui a professora Vitória. Já estamos aqui, né, Vitória? Há algum tempo discutindo educação. Obrigada pela tua presença. E o Henrique também compondo aí a nossa mesa de debate hoje. Obrigada, viu, Henrique? E pode seguir com as tuas considerações finais. Acho que todos os resultados do IDEB que eles mostram pra gente assim, há um caminho, o caminho é longo, né? Quando a gente fala em não existe solução fácil, então assim, o exemplo da Milena, no ensino médio se forma muita gente com 19 anos, mas precisava ser com 17. Então vamos transformar isso numa aprovação maciça, contínua de todo mundo. Melhora a cara, mas isso não melhora a estrutura, né? Então, o que se precisa é um conjunto de políticas públicas, muito sério, políticas municipais, políticas estaduais, políticas federais, e acho que mais importante é a gente entender, ou tentar entender, se esforçar para entender o quão complexa é a educação. Porque a escola ela não anda sozinha, né? Todo mundo que está na escola, os professores, o pessoal de serviços gerais, o diretor, as famílias, as crianças, os adolescentes,
todos eles respondem a questões que são das suas vidas, do seu bairro, questões culturais. Então, as escolas têm as suas particularidades, né? E isso vai refletir também no quanto fazer a prova, quem faz, como é que essas crianças ou adolescentes se empenham. Isso vai mostrar o resultado. Então, é, imaginar que é simplesmente lá uma canetada do Ministério da Sim, Educação que vai resolver, evidente. né? Não, então tem muito investimento pela frente. Tem que ver a educação como uma coisa extremamente complexa. É uma teia, inclusive de interesses políticos, né? É Poderosa. extremamente complicado, assim, você oferecer uma coisa, "Ó, isso aqui resolve, né? Porque não resolve, tá? Ou às vezes ajuda, né? Mas não é a ajuda que se precisa. Então, assim, a gente tem que ver a educação como um resultado e como uma cara da nossa sociedade também, né? Então a gente precisa ver que o tratamento que damos para a escola, para professores, né? Como é que a gente forma esses professores, ela é resultado da nossa sociedade. E é o que a gente coloca na escola, que a gente vai receber de volta quando esses alunos saem da escola, né? Quando esses estudantes saem da escola, também faz parte dessa complexidade. Então, acho que a ideia principal é olhar para todos os dados, né, com alguma esperança, porque também a gente não pode só dizer assim, ó, deu ruim, né, nível Sim, 4 e sim. paramos por aqui, mas saber que o trabalho que vem pela frente, ele é longo e ele é árduo, e não vai resolver em 2025, e não vai resolver em 2027, né, é uma questão de décadas. Exatamente. Então, eu vou aproveitando aqui para fazer minhas considerações finais. É um trabalho demorado, né? Então, existe uma comparação de que esses trabalhos demorados e que demoram mais de uma geração para ver o resultado é comparável a construir uma catedral. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quer dizer, quem começa a construção não vai ver seu final, né? E é um desafio enorme você encontrar pessoas, profissionais que estão dispostas a ser esses construtores de catedrais. Mas aqui estamos nós, né, como educadores, entendemos que essa também faz parte do nosso trabalho, não só como professores, que também somos, mas também como autores, como editores, porque hoje, gente, o impacto da qualidade do material didático no ensino é gigantesco. Então, nós temos que entender o nosso papel também para a melhoria desses resultados e como é que a gente pode trabalhar de maneira inovadora para alcançar resultados que levem todos os alunos. Então, esse desafio de não deixar ninguém para trás, de trabalhar as aprendizagens essenciais, de construir realmente as bases de conhecimento, é um desafio que também está nas nossas mãos aqui, pensando na formação dos professores e também pensando na produção de materiais didáticos. É nesse sentido que hoje eu digo, né, com muito orgulho de olhar um programa como Travessia e saber que a gente está construindo algum caminho, né, algum tijolinho nessa catedral nós estamos colocando, né, Vitória? Com certeza, com certeza. Acho que isso é muito, muito importante. Esse compromisso efetivo que a gente tem em acompanhar a elaboração da matriz, entender como é que as coisas caminham na esfera do Conselho Nacional de Educação, que é a última esfera de validação, e nos conselhos estaduais, enfim, acompanhar de perto e não ficar só a reboque, constatando resultados no final do percurso. Todos nós estamos juntos nessa história, viu, gente? O resumo da ópera é essa. Muito bem. Obrigado a você que esteve com a gente aqui na nossa live. Agradeço mais uma vez, Vitória e Henrique. E não perca também o nosso próximo encontro no IEA Convida. Um abraço, até mais. Até Mas, mais. gente. Fiquem bem.